A presença hoje é com o doutor em Sociologia Política, João Gualberto Vasconcelos, com quem nós vamos passar a conversar. João, você esteve aqui no Presença já há algum tempo, Já. logo no início das nossas atividades, como secretário estadual de Cultura. Foi. Agora você está assumindo aquilo que você é, não aquilo que você está. Eu voltei depois quando lançamos o livro A Invenção do Coronel. Ah, foi a Invenção do Coronel, falando Então, eu aquilo, tive cumprindo como aquele secretário, trajeto. falamos de Isso. economia criativa. Ou seja, você é meio figura carimbada aqui do Presença. Já há muitos anos, até antes do Presença com você, né? Mas para nós é uma alegria desfrutar um pouco dessa magnífica capacidade de contextualização que você tem, João. Qual é a diferença de um doutor em Sociologia Política para um historiador, João? Porque, na verdade, deixa eu te falar, eu fiz meu doutorado na França. Os franceses, eles são menos ligados a esses esquemas das disciplinas acadêmicas do que a nossa tradição, que é portuguesa, né? Então, assim, na verdade, lá na escola, você ganha o título de docteur par l'école. Você é doutor pela escola. A área que você atua, quem te dá é a sua tese de doutorado. Então, eu fazendo os mesmos cursos, as mesmas disciplinas, se eu enveredar mais por um campo, né, vira história, ou vira sociologia. Por que eu acho que é a diferença, que a sociologia me interessa muito? Porque ela te permite a leitura dos fenômenos de sociedade, né? Se a antropologia está mais vinculada ao particular, e ela é muito importante, então a sociologia está mais vinculada a esses fenômenos de sociedade. Então, eu acho que a compreensão da história, que é por onde eu entrei, no caso, no Invenção do Coronel, que é o produto lá do doutorado, é uma invenção, é você entender como é que este fenômeno histórico permite estar aqui, presente aqui até hoje. Na verdade, é você fazer uma leitura do trajeto histórico de uma sociedade, né? Dos tempos históricos diferentes, né? Movimentos coletivos. Porque, na verdade, tempo é criação. Então, as instituições, elas são criadas e recriadas o tempo todo. Você pegar a noção de democracia no Brasil, ela é criada e recriada o tempo todo. Mesmo recentemente, as discussões em termos da democracia, elas não são todas convergentes, sabe? Há diversas conceituações, né? Diversas interpretações desses fenômenos. Então, na questão da sociologia, lá no caso do Coronel... Aqui no Brasil tem uma leitura bem bizarra de democracia. Quando faz o que eu quero, é democrata. Porque, na verdade, nós somos uma sociedade que não se construiu com instituições democráticas muito fortes, né? Instituições democráticas fortes tem os americanos, que está lá em 1776 a independência, até hoje, todo mundo que mandou naquele país mandou por eleições e construindo partidos. Não tem aventura americana. O Trump é presidente porque ele conquistou a convenção do Partido Republicano. Não é assim? Os americanos tiveram, tem até uma coisa um pouco equivocada no Brasil, muitos presidentes militares. Mas muitos presidentes militares, porque eles tiveram muitas guerras, participaram da Primeira Guerra, participaram da Segunda Guerra, a Guerra da Secessão, né? E como lá a sociedade é igualitária, os membros das elites todos servem exército. Então o cara vai para a guerra, né? Então, assim, mas na verdade, desde que tem um presidente americano que faz uma ruptura importante, que é o Jackson, é um general, 1860 e pouco. Na guerra, né? Na guerra da secessão. E aquela guerra, de uma certa maneira, amalgamou a sociedade americana, né? Porque, na verdade, se você tinha uma sociedade no sul, parecida com a brasileira, da plantation, da escravidão, do algodão, uma sociedade no norte que era de pessoas que vieram para exterminar com a aristocracia, né? Essas duas visões se antagonizaram e foram para o enfrentamento, né? Agora, João, a verdade é que esse título seu de doutor aí, dessa condição sua de doutor, te oferece um magnífico instrumento de leitura e de compreensão da dinâmica social, tanto brasileira quanto capixaba, né? Eu acho, assim, que o Espírito Santo é um estado extraordinário, né? Eu acho que nós criamos alguns mitos que nos desvalorizam, que estão expressos no nosso hino. Nossos braços são fracos, que importa? Nossos braços não são fracos, nossos braços são fortes. O hino todo é uma ode ao conformismo, né? O hino todo. É um hino feito por Peçanha Póvoa, que era um professor no Liceu, no Ateneu, em Vitória, e ele fez esse hino, que era o hino da juventude. Então, o hino dos meninos lá, pô, não é hino da gente que está mas enfrentando aí, Botucudo subindo montanha.
Mas quando o Jerônimo Monteiro virou presidente do Estado em 1908, ele criou toda a simbologia da República. Quem cria a bandeira do Espírito Santo com o lema Trabalha e Confia é Jerônimo Monteiro. Positivista, né? Não, Trabalha e Confia era um colégio onde ele estudou em Caraças. Isso é uma frase, no interior de Minas. Trabalha como se tudo dependesse de ti, e confia como se tudo dependesse de Deus. Isso estava lá no... tá certo, eu confundi. Estava lá num dos espaços do colégio, ele passava sempre por aquilo impressionou muito, né? E ele trouxe, mas ele cria as armas, ele cria o hino, eu vou até ver até assim... Ele adota o hino, né? Ele adota o hino, ele adota né? o hino, É verdade. Mas a bandeira nossa, que é azul e rosa, são cores que não são da heráldica tradicional. A rosa não faz parte. Então, ele trouxe do manto de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Vitória, que é também aqui o negócio do pôr do sol na Bahia, enfim, tem uma história aí. Não, em algum momento o céu capixaba reproduz a bandeira mesmo. É isso. E outra coisa, quando os republicanos chegaram aqui ao poder, nós não tínhamos um herói capixaba. Então, eles trabalharam muito o heroísmo de Domingos e Martins. Porque Domingos Martins... Que foi herói lá, né, em Pernambuco. Ele lutou contra, ele foi arcabuzado pelo rei, por Dona Maria, que era a presidente, que era a rainha na época. Então, na verdade, o Domingos Martins nasceu no Espírito Santo, mas ele participa do movimento em Recife. E ele era um homem rico em Salvador. Então a dinâmica dele não tem a ver com a história capixaba. Ele apenas nasceu aqui. Uma contingência geográfica. E está escrito lá nas nossas armas o ano 1817, que é o ano em que a Revolução Pernambucana existe, né? Então tem uma certa uma falta de contexto na nossa história, né? Uma falta de compreensão da nossa potência. Então é isso. A presença hoje é do doutor em Ciências Políticas, João Gualberto Vasconcelos. A gente volta já. Voltamos com a presença do doutor em Sociologia Política, João Gualberto Vasconcelos. Ô, João, você estava falando no bloco anterior a respeito da questão começamos a entrar na discussão da identidade capixaba. Né? Porque você está falando a respeito da impropriedade do nosso hino. E essa, para ser sincero, essa impropriedade sempre me incomodou. Mas aí você vai falar assim de uma certa orfandade nossa de heróis. Uma vez eu conversei com o professor Renato Pacheco. Aí ele tinha a tese de que para ele o herói capixaba era o povo. Entendeu? Até pelo que representou de desbravar o sertão capixaba e a resistência e Vitória desde o século XVI. Vitória é uma referência do litoral brasileiro, né? Mas eu tenho a impressão, que é muito importante que um povo escolha seus heróis, porque ele escolhe os seus momentos. É como a história do Dia da Mulher, né? Por mais estranho que seja comemorar o Dia da Mulher num certo dia do ano, 8 de março, né? Mas, de fato, é uma memória de luta, né? Neste dia aconteceu um evento importante, né? Então, eu acho que a nossa memória de luta, ela também tem que ser preservada, porque você vê, quando Dom João VI chegou ao Brasil, em 1808, ele decretou guerra aos botocudos do Vale do Rio Doce. Guerra de extermínio, está lá escrito. Então, por que ele fez isso? Porque a corte portuguesa tinha muito medo de vir para o Brasil, tinha medo dos botocudos. Ele fez uma negociação, então tá bom, eu mato eles todos. Então, o que foi feito aqui foi uma guerra brutal e nós não temos memória dessas guerras, né? A questão da escravidão, sobretudo no sul do estado no século XIX, do café, e no norte do estado, na região de São Mateus, também deixou heróis. Tem um negro que tinha um quilombo em Santana, ali em Conceição da Barra, que é o Negro Rogério. Esse homem montou uma guerra contra tem aqui em Queimados também, né? Mas você falou comigo uma coisa que eu achei interessante, João, que é o seguinte: a escravidão faz parte da cultura, da cultura de conquista do ser humano em todas as sociedades, né? Prevaleceu até o século passado. Às vezes eu falo com alguns mais jovens, é difícil imaginar que há 140 anos atrás uma pessoa tinha o direito de comprar outra e dispor da vida dela como bem quisesse. Mas a escravidão negra, ela teve requintes de perversidade que as outros tipos de escravidão não tiveram, né? Primeiro que ela foi muito longa, né? Ela durou praticamente 300 anos no Brasil, né?
mais de 300 anos, porque começa muito mais fortemente na metade do 16 e vai até o fim do 19. Sendo que o tráfico foi proibido na metade do 19, 1850. Mas ele tempo se deu. Aqui no Espírito Santo, o Barão de Tamirim era um grande traficante de escravos, né? Então, apesar de a Inglaterra estar patrulhando os mares, apesar da proibição, o movimento interno era muito grande, né? O café foi feito com muitos escravizados que vieram do declínio da cultura da cana-de-açúcar do Nordeste. Então, esse movimento interno acompanhava o movimento econômico. Mas a escravidão no Brasil era muito longa, porque, na verdade, ela desaparece muito antes em todos os países que a tinham, né? Aqui na América Espanhola, enfim, nos Estados Unidos mesmo, uns 30 anos antes, né? Mas aqui nós vamos... Por quê? Porque a economia do Império estava muito baseada na economia da escravidão. Quando Dom João VI chega ao Brasil, o palácio em que ele vai habitar, que esse que pegou fogo agora, que era o Museu Nacional, era do maior traficante de escravo brasileiro. Então, os negócios de tráfico negreiro eram os maiores negócios do Brasil. E essa gente que acolheu a vinda do Império para cá. Então, na verdade, o Império é uma grande negociação. Se você pegar com os escravocatas, se você pega os Estados Unidos e o Brasil, em 1800 eram economias quase do mesmo tamanho. Em 1900, os americanos eram 17 vezes maiores que o Brasil. O que aconteceu na estagnação brasileira e no progresso americano? O Império, que era um regime atrasado, e a escravidão, que era um regime que não permitia nem liberdade, nem respeito, nem construção democrática, nem nada. Né? Agora, João, nem mercado interno. Voltando à questão nossa aqui do Espírito Santo. Ao sul da Bahia, ao norte do Espírito Santo e a leste de Minas, né? Há registro também de um certo vazio histórico entre o século XVI, entre as atividades, até que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, há um registro de um certo vazio econômico, um vazio histórico, ou mesmo um vazio de registro do que foi o Espírito Santo nessa fase do início do século XVII até o final do século XIX, até meados do século XX. A Universidade Federal, a sua área de História, tem feito muitos bons trabalhos, tem muitas boas teses de doutorado, tem muitas boas teses de mestrado, dissertações de mestrado. Eu acho que tem a influência aqui de um historiador da Universidade do Rio de Janeiro, que é o João Fragoso. Então, assim, há uma reavaliação dessa questão do marasmo, porque, na verdade, se considera a atividade do mercado interno hoje, do mercado interno da colônia como um todo e da capitania também, que antes não eram considerados. Tá. Não se contabilizava, né? Não, e além do mais, né, Eustáquio, na verdade, o que acontece hoje é que o mundo digital te permitiu... Você imagina o Sérgio Buarque em 1930, digamos, quando ele estava lá escrevendo seu trabalho, ele trabalha com a ideia que tinha 3 milhões de escravos. Era a informação que ele tinha. Agora, hoje, com o mundo digital, você consegue, no seu computador, acessar um arquivo, um museu lá na África, outro nos Estados Unidos, outro no Canadá, outro não sei o quê. Este mundo de informação permite repensar a história, muitos elementos da história. A presença hoje é do doutor em Sociologia Política João Gualberto Vasconcelos. A gente volta já. Voltamos com a presença do doutor em Sociologia Política, cientista político, na verdade, professor João Gualberto Vasconcelos. Ô, João, nós estamos conversando a respeito dessa questão da identidade capixaba, da impropriedade do nosso hino. Você falou a respeito da importância do hino no sentido de constituir os elementos simbólicos, né, que dão identidade à República. Mas esse hino foi apropriado da juventude... Hino da Juventude Capixaba. Hino da Juventude Capixaba. Na verdade, não se usava a expressão capixaba, era Espírito Santense. Espírito Santense. Capixaba era só quem nascia na ilha, né? Então, eu acho da extrema impropriedade e, segundo alguns preceitos aí da programação neurolinguística, falar que nossos braços são fracos, que importam. E como é que termina o último verso? Fala, se nossos feitos não são suficientes, acenai para nós posteridade. Então, você não levanta a autoestima de ninguém, né, João? Pois é, mas o que me parece importante, o hino é um símbolo, né,
mas eu nem acho que precisa ser mudado assim por causa disso. Carlos Papel fez um, você sabe? O quê? Carlos Papel fez um hino para Espírito Santo. Fez, Só não foi, sabia, não. de uma certa maneira, consagrado. Muito bonito. Não penso, não. É. Mas, enfim, então, eu acho que o mais importante é a gente trabalhar esse sentimento de pertencimento dos capixabas, né? Nós temos vizinhos aqui, você já citou isso, mas os cariocas são cariocas desde sempre, os mineiros são mineiros desde que foi criada a capitania das Minas Gerais, em 1720, os baianos estão aqui do lado, né? Foram capital do governo geral no Brasil, do vice-reinado, então foram uma capital, você vê, uma capital era Salvador, depois ficou Rio de Janeiro. Eles nos tomaram o extremo sul da Bahia, né? Nós ficamos entre as duas grandes capitais, né? Então, evidentemente, assim, que nós temos uma história muito forte, né? Só para pegar um elemento assim, se você olha o patrimônio arquitetônico jesuítico que o nosso estado tem, ele é maravilhoso. Começa lá na Igreja das Neves, Presidente Kennedy, que foi a sede da fazenda Muribeca. Chegou a ter, na segunda metade do século XVI, 2.000 cabeças de gado. Tinha 1.000 pessoas trabalhando. A fazenda Muribeca, que é a fazenda Araçatiba, que ficava aqui em Araçatiba, aqui em Viana, um pedaço de Vila Velha, um pedaço de Guarapari. Você vê, no século XVIII, primeira metade do século XVIII, os jesuítas construíram um canal no Rio Marim de 12 quilômetros. Então, nós estamos falando de economia. Você chegou a ter aqui 4.000 cabeças de gado. Nós estamos falando em economia. Porque como é que o jesuíta funcionava? Ele fazia um colégio, mas ele botava as fazendas para alimentar o colégio, porque a missão dele era o ensino. Ele não veio para cá para fazer fazenda. A fazenda era instrumento para ele manter os colégios. Ele fazia isso em todo o Brasil. O fato de nós termos esses restos da colônia aí, que são esse patrimônio arquitetônico, que começa lá em São nas Neves, depois tem Guarapari, tem Anchieta, depois tem Guarapari, depois tem aqui o colégio, lá que é o Palácio do Governo hoje, depois você tem Carapina, São João Batista, e você tem Anchieta, você tem... Magos. Eles chegaram até São Mateus, não? Chegaram até São Mateus, mas não tem uma edificação que está lá até hoje. O Anchieta foi a São Mateus. O nome de São Mateus é dado por Anchieta. Mas, enfim, nós temos lá em Nova Almeida uma igreja, provavelmente ali um aldeamento de pelo menos 3.000 indígenas. Uma vez Jorge Caldeira veio a Vitória, um historiador colonial importante, nós fomos visitar junto com a superintendente do IFAM também, a Elisa Taveira, nós fomos visitar lá a igreja. Ele olhou e disse assim, mas isso aqui tinha que ser o grande museu jesuítico do Brasil. E é verdade. A igreja de? Nova Almeida, Reis Magos. Se você pega a Basílica e Anchieta, é um monumento colonial impressionante, importantíssimo. Então, como é que pode nossos braços fracos construir essa potência inteira? E quando os jesuítas vão embora, isso não cai no vazio. Essas terras vão para outras pessoas, o trabalho continua. Então, nós temos, isso já tem trabalhos importantes na universidade mensurando aí esta produção e tudo isso, né? Então, assim, nós quando chega a época do café, nós fomos, eu acho que num certo momento, o segundo maior produtor de café do Brasil. Mas, assim, então onde é que está a fraqueza? Não está. É uma construção imaginária. É uma construção que nos enfraquece. Na verdade, eu acho que é um estado de potência. Não, mas nesse período, particularmente entre o início do século XVIII... 1712, como o Marquês de Pombal botou a galera para correr. E meados do século XX, quando parecia que o Espírito Santo terminava ali fora do litoral, terminava no Rio Doce. Ou não? Não, mas você vê o seguinte, os jesuítas, eles foram buscar ouro lá no que eles chamavam de a missão de Montes Castelo, que é onde tem a fazenda do centro hoje, aquela gruta de Limoeiro. Aquela região teve uma exploração de ouro. Tem registros que em 1625 eles venderam 25 quilos de ouro, que iam para Campos, porque ali era mais fácil ir para Campos, aquela região. Então, assim, nós tivemos ouro, nós tivemos uma interiorização, tem restos dessa igreja, tem um historiador de Castelo, chamado André Casagrande, que tem um livro sobre a história de Castelo, ele recupera lá no livro de tombo da Igreja Nossa Senhora do Amparo e Itapemirim, que Itapemirim foi criado a partir dessa fuga, porque os jesuítas chegaram,
Mas depois os bandeirantes ficaram em seu lugar. E os bandeirantes eram muito cruel na relação com os índios. O negócio de bandeirante era escravizar índio. E quem não submetesse à escravidão, eles eram exterminados, massacrados. Então criou um clima muito forte. E aí os indígenas atacaram e eles fugiram e foram lá para... Eles estavam ali no alto Itapemirim, né? Eles desceram por baixo do Itapemirim. Porque o Rio Castelo é afluente do Rio Itapemirim, que vai acabar no mar lá, né? Então, isso é uma mesma bacia, né? Esta bacia também é um território de identidade, né? Território importante que é o Itapemirim, que é onde o nosso estado realmente começou com sua potência econômica na época do café. Então, nós temos essa economia... Vem do norte fluminense, né? Veio do norte fluminense, veio do leste mineiro, né? Isso. Mas a potência colonial desaparece quando nós entramos no mundo do café, nós entramos com muita força também. Então eu acho que não tem nada na nossa história, inclusive essa coisa que nós fomos uma barreira verde, tem que ser relativizada, porque quando é que Portugal reconhece que há ouro no Brasil, 1710, a capitania, que é quando se proíbe, que aí assim, a existência da barreira verde, dos índios botocudos, das florestas, das montanhas, eram obstáculos naturais para a proteção das minas. Então, admitamos que em 1720 tenha tido importância quando que foi criada a capitania das Minas Gerais, tivesse realmente importância essa proibição, proibição da navegação, da construção da estrada, mas quando o século XIX começa em 1800, o ouro já estava decadente. Então, se houve uma barreira, ela durou 50, 60 ou 70 anos, não sei. Mas nós temos aí mais de 300 anos de história. Ou seja, é um resgate histórico a ser feito nesse aspecto. É um resgate histórico, é um estudo a ser feito para a gente não embarcar numa tese que quando você... E ficar perpetuando também uma lenda, né? Uma lenda negativa. Eu acho que não é nem importante, assim, uma tese ou outra. O importante é nós discutirmos isso e cada um criar o seu próprio conceito acerca dessas coisas. Sem dúvida. A presença hoje é do doutor em Sociologia Política, o cientista político João Gualberto Vasconcelos. Voltamos já. Voltamos com a presença do doutor em Sociologia Política, João Gualberto Vasconcelos. Ô, João, você falou a respeito de questionar a prevalência dessa tese da barreira que impediu o Espírito Santo de se desenvolver, não teria nos condenado a um ostracismo político e econômico, uma certa irrelevância no território nacional? Eu acho que nós nem fomos condenados a essa... Eu acho que isso é uma construção histórica. Não, pois é, exatamente. Você não está admitindo o fato, você está questionando essa versão. A impressão que eu tenho é que como os republicanos eles eram muito fissurados na ideia do progresso, né? E aí eles tinham razão para isso. Você imagina, eles construíram a Ilha da Luz em Cachoeiro, que foi a quinta cidade brasileira a ter luz elétrica. As ferrovias, tudo que havia de moderno no Brasil. O homem, assim, expressão da potência republicana, é o engenheiro ferroviário. E o Florentino Avildo chegou aqui como engenheiro ferroviário. Os engenheiros, a arquitetura ferroviária dominou muito a arquitetura republicana, né? A lógica da construção republicana. Então, você estava no tempo do automóvel, da luz elétrica, do cinema, era uma ruptura muito forte com o passado. Então, eles achavam, como eles eram positivistas, tinham muita prevenção, boa parte dos positivistas, contra essa dominação da Igreja Católica, esse catolicismo popular brasileiro. Né? Você vê que a República, quando trouxe os italianos, trouxe os católicos. A ideia, inclusive os padres romanos, porque o regime brasileiro, naquela época da colônia, era o chamado padroado, porque os padres eram funcionários da coroa. Então, que eles faziam serviços civis também, porque nascimento, morte, os registros eram da igreja, os enterros, né? Mas essa dinâmica religiosa misturada com o Estado, os positivistas achavam que isso era coisa atrasada. Na verdade, quando eles criaram a igreja positivista, era o culto à ciência, né? Na verdade, a ciência era a expressão do progresso. E toda esta coisa aí era a expressão de um atraso brasileiro. De uma crença mágica, né?
Na crença no mágico. Eu acho que foi esse desejo de progresso, foi essa fixação na ideia do mundo moderno que acabou fazendo essa ruptura. Mas aí eu quero dizer exatamente isso. Eu tenho dito isso para outros interlocutores tão expressivos e importantes como você. Tudo bem, já vamos fazer do limão a limonada. Entendeu? Por quê? Porque esse ostracismo que, de uma certa maneira, a gente trouxe até agora, o início do século XXI, esse ostracismo é que nos permite nos apresentarmos ao Brasil e ao mundo como uma novidade. E nós somos uma novidade. Nós somos uma novidade. Tudo aconteceu em volta da gente. Né? As pessoas vêm aqui e surpreendem. Isso aqui parece um Rio de Janeiro miniatura. Aí se surpreende com a qualidade de vida que o Espírito Santo oferece. Vamos falar em dois momentos da construção dessa novidade. O projeto do café, que o Maurício Freire tocou com os positivistas, o Jerônimo Monteiro tocou, o Florentino tocou. As elites capixabas construíram a ideia das ferrovias, do porto, da Interlândia em Vitória, a cidade de Presépio, isso é uma construção republicana. Depois, nos anos 60, sobretudo depois do regime militar, ou durante o regime militar, com a escolha de Cristiano de Alá para governador do estado, aí nós temos o projeto industrial, um projeto de desenvolvimento. Ele se alimenta lá do projeto anterior, mas ele tem sua especificidade e sua autenticidade. Então, assim, nós viramos o estado industrial. Olha a Vale do Rio Doce, antiga daquela que tinha aqui. Quer dizer, aí era a Vale do Rio Doce, era a CST, era a Cruz Celulose, era a Samarco, são plantas gigantescas que se integraram à lógica dos negócios capixaba. Nós não construímos dois mundos, nós construímos mundos integrados. Por quê? Porque tinha um capital social instalado, tinha uma capacidade empreendedora instalada. E essa capacidade é essa construção histórica, não é nada fraco, é forte. Olha quantos empresários capixabas se ergueram e se enriqueceram nessas novos mundos de oportunidades que surgiu. Ô, João, você está com a Casa do Saber, você agora está freelance, como é que eu diria? Você está solo na vida. Solo. Você está fazendo um voo solo, criou a Casa Saber Capixaba. Saber Capixaba. Você está disponibilizando serviços de consultoria na área da cultura. Na área da cultura, está promovendo cursos, curadoria. Eventos importantes, né? A gente pode... Na verdade é isso. Por isso que eu falo que é da sociologia da história, porque na verdade não é a gente buscar os eventos históricos neles mesmos, mas o que esses eventos históricos significam na nossa memória e na nossa construção de identidade. Entendi. E esse é o trabalho que você se dispõe a resolver, trabalhar agora? É o trabalho que a gente está fazendo. Esse curso é uma expressão desse trabalho. Essas consultorias, essas curadorias são outra expressão desse trabalho. Agradecer, João, muito sua presença aqui. Como sempre, nos acrescenta muito. Obrigado a você, Westack. Presença hoje do doutor em Sociologia Política, cientista social, consultor, curador, João Galberto Vasconcelos. Até já.